Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de antidepressivos. Hoje nós vamos falar sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, parte 2. Mais especificamente, nós vamos falar sobre dois antidepressivos que vocês se confundem muito, justamente porque o nome é muito parecido. Vamos falar então do citalopram e do escitalopram. Começando pelo citalopram, pessoal. O citalopram, ele tem a apresentação de três quantidades, miligramagens, né? 10, 20 e 40 miligramas. Os principais efeitos colaterais são sonolência, fadiga, náusea, boca seca, sudorese. Tem uma meia-vida de 25 a 48 horas, o que quer dizer que ele vai ser dado apenas uma vez ao dia, não precisa dividir dose de citalopram. E ele tem indicação aqui no Brasil pela Anvisa para quadros depressivos, pânico, toque, mas nos Estados Unidos também tem para disforia pré-menstrual, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. Bom, pensando no citalopram, o que ele tem de especial em termos de farmacologia? Ele é uma medicação basicamente serotoninérgica, atua com muita força em vários receptores serotoninérgicos, é muito pouco seletivo para receptor serotoninérgico e tem uma pequena ação em receptor estaminérgico. Isso faz com que seja uma medicação que tenha menos efeitos colaterais que outros CRS. Os efeitos colaterais do citalopram, eles são relacionados basicamente aos efeitos colaterais relacionados a ocupação dos receptores serotoninérgicos e também a essa pequena recaptação em receptor H1. Quando a gente fala daquelas 3 perguntinhas que eu sempre gosto de fazer para os pacientes, tolera ou não tolera um pouco de ganho de peso ou perder um pouco de peso, tolera ou não tolera sonolência ou de repente um remédio que possa causar um pouquinho de insônia, e tolera ou não tolera se puder afetar um pouco a parte sexual, o citalopram ele se encontra bem favorável. Ele não influencia o peso, ele deixa um pouquinho mais sonolento, não chega a ser usado como remédio para dormir, mas ele tem ele dá uma certa sonolência. E um problema que ele tem é que ele reduz a libido. Então, para o perfil de paciente que aceita uma medicação que reduz libido, ele é até uma medicação que tem pouco efeito colateral. Como é que a gente prescreve o citalopram? Uso oral e contínuo. Citalopram 20mg, né? A gente geralmente começa com 20. O comprimido de 10mg ele pode ser usado, a gente usa bastante para introdução. Ou se por alguma razão você quiser usar uma dose menor. A indicação, como a gente comentou agora há pouco, é um comprimido uma vez ao dia, à noite, porque tem essa ação estaminérgica. Alguns pacientes vão sentir sono, então a gente já coloca à noite para prevenir que tem algum problema em relação a isso. O aumento de dose do citalopram, assim como os outros antidepressivos dessa classe, também é de 4 a 6 semanas, né? Conforme resposta, a gente tem que esperar esse tempo prolongado. Também leva de 1 a 2 semanas para pegar no tranco. E, diferente do que a gente viu na fluoxetina, é recomendado fazer um desmame ou a troca cruzada para reduzir a quantidade de efeitos colaterais nessa troca. Então, a fluoxetina, como a gente falou na última aula, ela é um tanto quanto única nesse sentido. Agora, quando a gente for falar no idoso, né, lembrando que a gente está no curso de psicogeriatria, o principal cuidado que a gente tem que ter com o citalopram é o alargamento de intervalo QTC. E isso é de fato importante nele. A gente comentou que todo o CRS tem o potencial de fazer esse alargamento, mas o citalopram é o que mais faz, é onde existe o maior risco. Como que a gente calcula então o intervalo QTC? Isso aqui é para a gente gravar de uma vez por todas. E eu coloquei bem aqui porque usando o citalopram, e a gente vai ver esse citalopram, obrigatoriamente você tem que monitorizar. Então vamos aprender. Para vocês lembrarem lá das aulas de cardiologia de eletrocardiograma. Aqui a gente tem a onda, né, o complexo QRS e a onda T. E essa onda menorzinha aqui é a onda P. O complexo QRS, a gente vai até ao final da onda T, é o que a gente chama de QT. Então é da onde começa aqui, onde começa a onda Q, até onde termina a onda T. Esse que é o intervalo QT, só isso. Para a gente corrigir o intervalo QT em relação à frequência cardíaca, a gente faz o QT ser corrigido. Porque dependendo da frequência cardíaca, esse intervalo QT vai ter um significado ou outro. Então, para a gente usar também nessa conta, a gente vai precisar saber o RR, ou seja, o espaço entre 2 batimentos cardíacos.
padronizado que a gente use a onda R, o pico da onda R, para fazer essa medição, essa mensura. Quer dizer que você não pode usar 2 picos de onda T, 2 picos de onda P, o pico que você quiser? Não, mas é que geralmente fica mais fácil para a gente ver mesmo. Então, o intervalo QT e o intervalo RR. Essas são as duas coisas que vocês precisam saber. Como que você vai pegar isso então? A ideia para a gente ter o QTC, existem várias fórmulas. A fórmula mais conhecida, né, e a fórmula mais usada é a fórmula de Bazet, que basicamente é o intervalo QT medido divididos pela raiz quadrada de RR. Vou falar, ser bem sincera com vocês, eu calculo o intervalo QT várias vezes aos dias. Toda vez que um paciente meu vai iniciar uma medicação antidepressivo ou tá usando um antidepressivo, eu peço o eletrocardiograma de tempos em tempos ou com aumento de dose para monitorizar, principalmente se for idoso. Então, eu não calculo isso não, porque existem muitos aplicativos que vocês podem usar. Vocês podem encontrar na internet, aplicativo que vocês podem encontrar também no celular, então não tem muito problema com isso. Agora, vamos ver então como que a gente vai pensar na questão de determinar o QT corrigido. Se você tiver uma frequência cardíaca considerada normal, entre 60 e 90, você vai calcular através da fórmula de Bazet. Pode usar outras, mas geralmente a gente vai para Bazet. Se você tiver uma frequência muito baixa ou muito alta, você tem fórmulas que se encaixam melhor nessa situação. Então, a fórmula de Rhodes e a fórmula de Frangman para frequências que são muito baixas e muito altas, respectivamente. Então, a partir disso, calculamos o intervalo QTC. O intervalo QTC curto é considerado abaixo de 0,340. Existem várias causas para isso. Obviamente, pode ser uma coisa fisiológica do seu paciente, mas também pode ser algum problema, principalmente falando a favor de distúrbios do cálcio, intoxicação por digitais e também a síndrome do QT curto. Se você tiver um QTC para mulheres maior que 0,47 e para homens maior do que 0,45, aí você vai ter o que a gente chama de QT longo. Pode ser que a síndrome do QT longo pode ser congênita, pode ser da própria pessoa ou pode ser adquirido. E é aqui que o antidepressivo faz, é o que ele causa? Ele causa um QT longo adquirido. E isso vai aumentar pra gente o risco de arritmia. Então é por isso que a gente precisa ficar olhando com tanta atenção o intervalo QTC. Porque a gente pode estar criando um novo problema para o nosso paciente se a gente simplesmente passar o antidepressivo e não se preocupar em seguir esse intervalo QTC, em não olhar eletrocardiograma. No idoso, então, né, a gente falou dos principais cuidados, seu alargamento de intervalo QTC. Falamos também, né, vamos falar também, né, sobre os critérios de Beers. Não existe uma proibição do uso do citalopram, mas também por conta dessa potencialidade de dessas arritmias, ele sugere que a gente use com cautela. E por bula, ele é recomendado começar com 10 mg, então aquele comprimido de dose mais baixa, que geralmente no jovem a gente pula direto para 20. E a dosagem máxima no idoso do citalopram é 20 mg. Quer dizer que vocês não podem chegar numa dose mais alta? Não, não quer dizer isso não. Só que muito provavelmente você só vai subir a dose além disso se você tiver muita segurança no eletrocardiograma e já tiver um paciente que você sabe que tem um coração bom. Então, não é um paciente que tem alguma doença cardíaca e é um paciente que você está acompanhando o eletrocardiograma, você vai continuar acompanhando e você vai checar sempre se o QTC dele está dentro do esperado. Pode, mas assim, por via das dúvidas, né, como o seguro morreu de velho, a gente tende a não passar de 20 mg. E o efeito colateral que o citalopram pode fazer é alterações cognitivas. Então, de vez em quando, isso a gente vai ver agora e vamos ver com esse citalopram, a gente pode ter um paciente que tinha já algum problema de memória por conta de uma depressão, que melhora da depressão e continua com problema de memória. Se o antidepressivo dele for o citalopram ou o escitalopram, como eles são medicações que a gente sabe que podem causar alterações cognitivas, a ideia é primeiro suspender, trocar essas medicações por outras, alguma que tenha um perfil mais pró-cognitivo, e aí sim, a partir dessa troca, você avalia a memória da pessoa. Então, lembrar bastante disso quando você estiver usando citalopram no idoso, para você não correr no risco de achar que teu paciente está com CCL que não existe. Agora, pensando no idoso com comorbidades.
Se tiver insuficiência renal, a gente recomenda não usar se a insuficiência for grave. Se for algum outro grau, a gente não precisa de ajuste. Se for hepática, a gente recomenda se não usar de uma maneira geral. E se for cardíaca, por tudo que a gente acabou de conversar, a nossa recomendação é pensar em outra opção. Agora, vamos pensar então nessa conversa do citalopram e do escitalopram. Então, o que é o citalopram e o que é o escitalopram? Eu vou levar vocês lá para uma viagem, lá para química orgânica, não sei quanto tempo faz que vocês saíram da faculdade. Para quem não é médico, os psicólogos e os outros profissionais estão aqui no ensino médio, talvez, mas o que a gente está falando aqui são de isômeros. E o que são isômeros? Eles são moléculas exatamente iguais, com a mesma estrutura, cuja única diferença é o modo que elas se posicionam 3D, o modo que elas se posicionam no espaço. Se vocês forem olhar para o escitalopram e para o R-citalopram, vocês vão perceber que a estrutura em 2D é basicamente a mesma. A gente tem essa conexão, né, entre carbonos que vocês estão vendo em cor de rosa, que simboliza para onde que está virado. Isso faz com que esses dois isômeros, né, as estruturas dessas duas moléculas, sejam como se você estivesse olhando no espelho, uma de cada lado. Elas ficam um reflexo uma da outra. Então, elas são ligeiramente diferentes e, para a farmacologia, muitas vezes existe uma diferença entre o isômero S, o isômero esquerdo, e o isômero R, que é o isômero direito. Então, a gente tem uma diferença aqui. O citalopram é a mistura desses dois isômeros, que é o que a gente chama de mistura racêmica. E o escitalopram é apenas a parte esquerda desse isômero. É apenas um tipo é apenas isoladamente, né? Não tem o isômero direito, o R-citalopram não tá lá, é só o esquerdo. Então, essa que é a diferença entre o citalopram e o escitalopram. Ou seja, dentro do citalopram existe esse citalopram, mas também existe o R-citalopram. Basicamente é isso. Geralmente a mistura racêmica é meio a meio, então é metade metade. Ok, beleza. Se vocês quiserem respirar fundo, voltar aqui para entender de novo, não tem problema. Dúvidas deixem nos comentários ou mande por e-mail, a gente pode revisar química orgânica aqui também. Mas só para a gente pensar, então, melhor nessas diferenças, né? Deixar escrito para vocês que o citalopram é a mistura racêmica do escitalopram e do R-citalopram. O escitalopram é só o esquerdo, é só o escitalopram, o S-citalopram. E a gente percebeu, a gente não, né? O pessoal que criou essa medicação, criou o escitalopram, que o isômero esquerdo, o escitalopram, demonstra ter uma ação de até 2 vezes mais potente que o R-citalopram. Então foi daí que eles tiveram a ideia de separar essas duas substâncias, né? As duas foram criadas, inclusive, pelo mesmo laboratório. Então a gente tem primeiro surgindo o citalopram e depois o escitalopram, pelo mesmo raciocínio. E é basicamente isso que a gente precisa saber em relação à diferença química dos dois. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a diferença farmacológica, né? Principalmente essa questão do escitalopram parecer ser mais potente do que o citalopram, mas vamos devagarzinho. Então vamos lá, do escitalopram. Comprimidos de 10, 15 e 20 miligramas, e existe a apresentação gotas, que é 20 miligramas por ml, uma gota é igual a ml quando vocês forem prescrever. Existe uma apresentação ODT sublingual, de 5, 10, 15 e 20 miligramas. Aqui em Curitiba a gente tem uma população muito grande de pessoas que foram submetidas a cirurgia bariátrica. E muitas dessas pessoas, elas têm dificuldade de absorção. Não é só bariátrico, né? Às vezes você pode ter uma pessoa com problema intestinal, teve alguma ressecção por alguma razão, ou tem um problema funcional, uma má absorção, intestino irritável. Existem várias outras razões para a pessoa não absorver bem pelo intestino a medicação. No caso, essas pessoas, e principalmente os pós-bariátricos, eu prefiro a apresentação sublingual para ter certeza da absorção. Se você tiver um paciente que tem um intestino bom, teoricamente absorve bem, ele pode tomar o comprimido, a gota, o ODT, não faz diferença. Mas essa apresentação ODT mudou muito o jogo em termos de tratamento dessa população bariátrica, que a gente tem tanta extensão aqui em Curitiba. Os efeitos colaterais são náusea, dor de cabeça, disfunção sexual e apatia.
muito menos efeito colateral que os outros antidepressivos dessa classe e muito menos do que o citalopram. Aparentemente, o R-citalopram dessa mistura racêmica é o que causa a maior parte dos efeitos colaterais. Então, o escitalopram, o citalopram esquerdo, ele ficaria responsável mais pelos efeitos benéficos. A meia-vida também é entre 27 e 32 horas, né? O que quer dizer também que esse citalopram se toma uma vez por dia, não precisa dividir a dose. Bom para quê, então, né? Para que a gente usa esse citalopram para tratar? Quadros depressivos, né? Principalmente acima de 12 anos, transtorno de pânico, toque, disforia pré-menstrual e no transtorno de estresse pós-traumático, que não estão na bula aqui no Brasil, mas que a gente usa e são aprovados pelo FDA lá dos Estados Unidos. Também transtorno de ansiedade generalizada e fobia social. Aqui eu quero dar mais uma salientação. Pode usar esse citalopram, é aprovado, tá? Na bula, o uso acima de 12 anos de idade. Então ele acaba sendo uma medicação muito usada na psiquiatria da infância e adolescência. Como o nosso foco é velhinho, a gente já vai ver o que pode ser feito nos idosos. Mas a gente acaba atendendo de tudo, né? Então, deixando aqui bem claro o que tem no Brasil autorizado que não é off-label, né? E o escitalopram. Então, vamos pensar aqui no escitalopram. Menos efeitos colaterais, melhor tolerabilidade. Temos menos interação medicamentosa, porque ele tem menos interferência em enzima CYP450, né? CYP450. Ele geralmente tem um preço bem acessível, né? O original, ele custa mais, mas a gente tem similares, né? Que tem um preço mais acessível, marcas por 30, 40 reais. E em termos daquelas perguntas clássicas, né? Em relação ao peso, a sonolência e a libido. Como que ele se encontra? Geralmente não influencia o peso, geralmente não influencia em ficar acordado ou dormir. Eu sempre digo para o paciente que ele pode fazer um teste, né? Toma de manhã uma vez ou toma de noite no começo e vê se você percebe diferença no sono, senão você pode tomar o horário que você quiser. Com esse citalopram é muito incomum você ter alteração de sono. Mas ele reduz a libido e dá uma baita reduzida de libido. Então, o que a gente tem de vantagem nele em relação aos outros efeitos colaterais? O que a gente observa na prática clínica é que em relação à parte sexual, o escitalopram não perdoa. Como é que a gente prescreve, então? Vamos lá. Uso oral e contínuo. Escitalopram 10mg, né? A gente está começando o tratamento agora, geralmente a dose inicial é 10mg, 30 comprimidos. Um comprimido via oral uma vez ao dia. Não precisa dividir dose, o horário do dia que quem escolhe é o paciente. Aumento de dose a cada 4 a 6 semanas conforme resposta, igualzinho o citalopram, e também igual ele é recomendado um desmame e uma troca cruzada por questão de efeito colateral. Também por questão de efeito colateral. No idoso, então, os principais cuidados: alargamento de intervalo QTC. Vocês vão calcular igual a gente calculou lá no citalopram, é a mesma fórmula. Vocês podem pegar o aplicativo, vocês podem pegar o site na internet. Faz menos. Então, é muito discutido isso. Tem pessoas que falam, mas o escitalopram não faz, mas é só o citalopram. Mas, na verdade, existe bastante evidência, tanto para dizer que o escitalopram é mais inocente, tanto quanto para dizer que, de fato, ele pode causar. No idoso, tomem muito cuidado com isso, porque o idoso mas é mais comum você ter já cardiopatias em pessoas idosas. Então, eu tento evitar o escitalopram e um dos motivos dele é essa questão do alargamento de intervalo QTC. Tento evitar o escitalopram em idoso, tá? Não, a gente usa bastante para pessoa mais jovem também. Mesma razão, critério de Beers, o uso é com cautela. Se você não lembra o que é o critério de Beers, o critério de Beers, ele é aquele critério que é uma lista que eles criam sobre quais medicações são adequadas ou inadequadas para o idoso. A gente vai deixar aqui na lista de referências para vocês poderem dar uma olhadinha em quais são as medicações, né? Para vocês poderem se guiar na prescrição clínica. Mas para escitalopram e citalopram é uso com cautela. Em bula, no idoso, é para a gente começar com metade da dose e a dose máxima é 10mg. Quer dizer que eu não posso chegar em 20? Não. Mas geralmente a gente faz um aumento bem gradual, 15mg, espera um pouco, repete o QTC, vê como é que fica a resposta. E aí, se precisar, pode subir para 20mg, mas sempre acompanhando muito bem o eletrocardiograma.
Então, não deixem o eletrocardiograma de lado quando vocês estão tratando um paciente idoso. E também tem efeito colateral de alteração cognitiva, como a gente viu no citalopram. No idoso com comorbidade, se ele tiver uma comorbidade renal, não precisa de ajuste, mas é recomendado uma cautela se for uma insuficiência grave. Na hepática, a dose máxima é de 10 mg, que já é a dose máxima para o idoso mesmo. E se tiver uma comorbidade cardíaca mais importante, pensar em outra opção. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Para não ficar muito pesado para vocês, a gente dividiu. Então, hoje a gente falou sobre o citalopram e o estalopram. A próxima aula que a gente está vindo aí é sobre sertralina, paroxetina e fluvoxamina. Com isso, a gente vai fechar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e a partir disso vamos passar para discutir os duais. Só adiantando para vocês, quando vocês pensam no escitalopram e no citalopram, é a mesma lógica da venlafaxina e da desvenlafaxina. Mas eu vou explicar para vocês por que o escitalopram ficou tão bem sucedido acima do citalopram e por que a desvenlafaxina acabou não conseguindo se provar mais eficaz do que a venlafaxina. A venlafaxina ainda continua sendo a nossa maior, o nosso antidepressivo de muita força, né? Enfim, por hoje é só e eu fico esperando vocês então na próxima. Tchau, tchau!